It's coming. É isso aí, meus irmãos, Pai do Senhor, a todos. Vamos continuando a nossa aula. O livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1, nós falamos sobre a antecipação profética do livro do profeta Daniel. E também agora vamos continuar o capítulo 1 de Daniel, a especialização bíblica sobre o livro do profeta Daniel. O profeta Daniel, na verdade, Jesus, o próprio Jesus foi quem falou a respeito de Daniel. O próprio Jesus testificou muitas vezes sobre as profecias desse livro no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus. Você vai ver Jesus falando às vezes a respeito, quando ele ouvir, Mateus 24, quando ouvires a desolação, como falou o profeta Daniel. Ou seja, Jesus está testificando que o livro do profeta Daniel é um livro totalmente canônico, que é um livro profético e que falava a respeito dele. Então, o que nós vamos aprender agora no livro de Daniel, o capítulo 1 de Daniel, é que Daniel, como já foi dito na aula passada, ele sendo descendente de Davi, da linhagem de Judá, e sendo descendente de Ezequias, é tanto que o seu próprio nome é uma indicação da sua descendência. Porque o nome Daniel, na verdade, é um nome de um dos filhos de Davi. Se você for lá em 1 Crônicas, capítulo de número 3, você vai perceber que o nome de Daniel é o nome de um dos filhos de Davi. Não é, na verdade, 2 Crônicas, capítulo número 3, não é, na verdade, irmãos, um número só de Daniel, porque às vezes as pessoas falam só sobre Daniel, o da Bíblia, e não sabem que Daniel era um dos filhos de Davi com Abigail. Você lê isso lá no livro de Primeira Crônica. Pega a sua Bíblia no livro de Primeira Crônica. Vamos ver os descendentes de Davi. Versículo de número 1. E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito Amó e Ainoá, o Gezelita, e o segundo Daniel de Abigail, a Carmelita. Ou seja, perceba que o primeiro filho, um dos filhos de Davi, o terceiro filho de Davi, chama-se Daniel. E o nome do profeta Daniel já é consequente a esse filho de Davi. Então, na Bíblia nós temos esses dois Daniel, pelo menos de cara, que a gente entendemos. Então, ele era descendente de Davi. E, como já foi dito na aula passada, Daniel sendo descendente de Ezequias. Só que Nabucodonosor veio, antes de começar o livro, a cronologia histórica de Daniel, na verdade, como já disse, ele começa no livro de 2 Reis, vai começar no livro de 2 Reis, capítulo número 25, no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 1 a versículo 26, e a versículo 25, onde o Nabucodonosor vem e leva, a primeira leva, e ele leva os jovens para dentro da Babilônia. Só que ele vai levar para dentro da Babilônia os jovens da família real, levando os jovens da família real, porque agora nós iremos estudar a tipologia. A tipologia, ela é tipo. Vamos supor que o tipo. Nabucodonosor é um tipo de Satanás. Nabucodonosor é um tipo de Satanás. Por que um tipo de Satanás? Nós vamos estudar o capítulo 1 de Daniel e nós iremos perceber que tudo que Nabucodonosor está exigindo desses jovens para habitar no seu palácio, irmãos, as qualificações que Nabucodonosor quer para esses jovens, para Daniel e os seus companheiros, e os outros que vieram com eles, com aproximadamente uns 70 entraram com ele dentro da Babilônia. As exigências que ele quer para que viva no palácio, as qualificações, é as qualificações de um crente que é salvo. Se você quer saber as qualificações de um crente que é salvo, que está propício em direção e caminhando para Jerusalém, no Evangelho de Lucas, capítulo número 9, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, quando Jesus vai saindo, ele vem uma semana antes da sua crucificação, Jesus ele vai indo em direção a Jerusalém. E há um texto que é muito forte, quando a Bíblia diz que ele procura
pousada com os samaritanos e os samaritanos não deram a pousada a Jesus porque perceberam que o aspecto dele era de quem ia em direção e quem ia para Jerusalém. Ou seja, quem vai para Jerusalém tem o seu aspecto de quem vai para Jerusalém, o crente verdadeiro, o crente salvo, o crente liberto por Jesus, o crente, o obreiro, o pastor, o obreiro, porque aqui fala de liderança, que era Jesus, o obreiro que de fato está indo e direcionando o povo para Jerusalém, ele tem um aspecto de quem vai para Jerusalém, porque hoje em dia nós temos uns tipos de obreiros e de pregadores e de pastores, meus irmãos, que eu vou lhe dizer, não dá para comparar, mas aqui o texto diz, e o aspecto dele era de quem ia para Jerusalém. Então, quando Daniel, o profeta Daniel, é levado de Jerusalém para lá, o jovem dele aqui, o Nabucodonosor, as penais levam, ele vai por algumas qualificações, e nós vamos ler quais são essas qualificações. O livro do profeta Daniel, capítulo número 1, está escrito assim. No versículo 1 e o versículo 2 é a cronologia histórica, como Daniel vai parar lá dentro. Esse versículo 1 e o versículo 2 do profeta Daniel, na verdade você vai entender esse versículo 1 e o versículo 2 quando você lê 2 Reis, capítulo 25, versículo 8 em diante, e quando você lê 2 Crônicas 36, do versículo 1 ao versículo 23. Então se entende a história. E Jeremias, livro do profeta Jeremias também, livro de Jeremias, capítulo 39, e versículo 8 ao versículo 10, e Jeremias, capítulo de número 52. Você entende a história, porque eles foram levados por dentro do cativeiro babilônico. Na verdade, eles foram levados para o cativeiro babilônico por causa de uma lei da Bíblia. Tem uma lei na Bíblia, no livro de Levítico 25, versículo de número 8. Que veio, vamos ler Levítico 25, versículo número 8. Eles são levados para lá porque transgrediram a lei de Levítico 25. A lei de Levítico era para deixar o ano sabático do Senhor. O ano sabático não era o dia sabático. O dia sabático acontece na semana. Sexta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí sábado era o dia sabático do Senhor, como está no livro de Êxodo, capítulo número 20, a partir do versículo número 6. Mas o ano sabático, o Senhor também pediu o ano sabático para eles, para os judeus. Eles deveriam guardar o ano sabático. Levítico 25 está embasado, a maioria da escatologia bíblica está embasada em Levítico 25. Se você não entender Levítico 25, você não vai entender Isaías capítulo 61, quando fala o ano aceitável e o dia do Senhor. Se você não entender Levítico 25, você não entende pouca coisa do cativeiro. Você vai entender pouca coisa da grande tribulação, porque Levítico 25 é um capítulo profético sobre o resgate do homem, de o Senhor resgatando o homem, tomando de volta o homem. Levítico 25 fala muito bem sobre o corpo, sobre a alma, usando a tipologia bíblica. Levítico 25, a partir do verso de número 8, é escrito assim: também contarás 7 semanas de anos. Perceba, 7 semanas de anos. Levítico 25, verso 8. O Senhor diz que eles contará 7 semanas de anos. Ora, 7 semanas de anos, perceba, é de anos, não é de dias. Ou seja, eles deveriam trabalhar 6 anos e no 7º ano eles não trabalhavam, descansavam a terra. Quando eles não trabalhassem no 7º ano, no 6º ano o Senhor fazia com que a colheita do 6º ano desce dobrada para a colheita do ano 6º e para o ano 7º, para que no 7º ano os judeus eles não trabalhassem. Mas, porém, essa lei aqui que diz que eles deveriam trabalhar 6 anos e no 7º ano trabalhar, o que os judeus, quando eles entraram na terra prometida, eles perceberam que a terra era muito produtiva, que a terra manava leite, manava mel. E a terra manando leite, manando mel, como disse o próprio Senhor falando, para você ver, quando eles chegaram na terra, era 2 gigantes para carregar um cacho de uva. Você vê como a terra era muito produtiva. O Senhor disse para eles que eles deveriam trabalhar 6 e no 7º ano não trabalhava, era o descanso da terra.
a terra tinha que descansar um ano, no 7º ano, que era um ano sabático para o Senhor, que era também um tipo da semana de ano. Mas os judeus não fizeram isso. Vamos continuar lendo no texto. E também contará 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. 40, agora aqui é falando do jubileu, do ano aceitável. Esse ano aceitável é o que está em Isaías 61. Se você não entender isso aqui, você não vai entender Isaías 61 nunca. Isaías 61 fala do ano aceitável do Senhor. Quando Jesus veio, Jesus diz, que o Espírito Santo já vai estar sobre mim, porque me ungiu para anunciar o ano aceitável. Ou seja, os evangelhos, os 4 evangelhos, as epístolas paulinas. Colocar aqui os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. As epístolas paulinas, que são 13. E também todo o Novo Testamento, até Apocalipse, é ano aceitável, até Apocalipse capítulo número 4. Até Apocalipse 4. De Mateus até Apocalipse 4 é o ano aceitável do Senhor. É o ano aceitável. O que é o ano aceitável? É o tempo da graça. É onde entra o tempo dos gentios. É o tempo que nós estamos hoje. É o ano aceitável. De Apocalipse 4, 5 em diante, começa-se então o dia do Senhor. Porque no livro do profeta Isaías ele fala do ano aceitável e do dia do Senhor. O ano é a graça, o dia é o juízo. Então, não querendo fazer parte do dia. Então, era o jubileu falado. Só que eles, quando chegaram na terra, eles deveriam trabalhar 6 anos. Vocês isso é um versículo de número 6, versículo de número 3. Versículo de número 2 e 3, Levítico 25. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando tiveres na terra, entrando na terra, que eu vos dou, então a terra guardará o seu sábado ao Senhor. 6 anos comerás da sua terra, e 6 anos poldarás suas vinhas e colherás a sua novidade. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor, não semearás no teu campo, nem poldarás a tua vinha. Versículo 2 e 3 e 4 e 5. Aqui está dizendo que o Senhor, eles deveriam trabalhar 6 e descansar um ano de sabático ao Senhor. Porém, eles não fizeram isso. O povo passou 490 anos na terra e eles não guardaram um ano sequer. Dos 7 anos, não guardaram um ano. O que aconteceu? 490 dividido por 7 dá o quê? 70 anos. O motivo deles irem para o cativeiro foi exatamente isso. Não guardar esse dia, esse ano sabático, esse dia sabático que era do Senhor. Então, o profeta Jeremias profetiza no capítulo número 25 do seu livro, ele diz que, Jeremias, capítulo número 25, diz que eles ficariam 70 anos dentro do cativeiro. Esses 70 anos é exatamente porque eles não guardaram o ano sabático. Então, se eles passarem 490 anos dentro da terra, 490 dividido por 7, dá exatamente 70 anos. Por eles não ter dado esse descanso até, o Senhor disse, então agora vocês serão levados para o cativeiro e eu vou dar os 70 anos total da terra, porque vocês não deram o descanso da terra, então vou dar o descanso total da terra no cativeiro babilônico. Aí, capítulo 25, aqui é o motivo, porque surge-se uma pergunta quando você lê Jeremias, o profeta Jeremias, que o profeta Jeremias diz assim, e ficarás aprisionado 70 anos. Aí surge a pergunta, qual é a pergunta, pastor? Por que 70 anos? Por que não pode ser 71, 75, 72, 90, 80, 100? Mas por que exatamente 70 anos?
exatamente por causa de Levítico 25, 3, 2 e 4. Ou 3, 4 e 5. Os Levíticos, eles que dá 70 anos, exatamente. Deus não quer mais nem quer menos da gente, irmãos. Ele nunca quer tirar o que é da gente, ele nunca quer mais que menos, ele quer o que é certo. O que é para ser certo é certo. Então muitas pessoas às vezes tiram o que Deus pede, mandou você entregar para ele, você não entrega, vai chegar um dia que ele vai tirar toda de uma vez. Isso temos que ter muita... versículo Jeremias 25, versículo de número 2, deixa eu ler aqui, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho, aqui é tempo de Daniel, de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde os anos 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que ao ano 23 veio a minha palavra do Senhor, e vos anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor. Jeremias capítulo 25, versículo de número 11, o Senhor diz, e toda esta terra virá a ser um deserto, e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Olha o que o Senhor está falando, que servirá ao rei da Babilônia 70 anos, Nabucodonosor 70 anos. Por que 70 anos? Exatamente por isso. Porque eles infligiram o Levítico capítulo 25, versículo 3, 4, 5 e 8. Esse foi o motivo dele ser levado para dentro da Babilônia. Então Daniel capítulo de número 1, versículo 2, Daniel capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, aí começa o desenrolar e o desenvolver do cativeiro. Ele já sendo preparado para ser levado para dentro do cativeiro babilônico. Ele sendo preparado para ser levado, o rei Joaquim, e na época de Daniel, todos sendo preparados para ser levado. Aí começa, a partir do versículo de número 3, vai começar as qualificações exigidas por Nabucodonosor, para que esses jovens permaneçam no seu palácio, e para que seja, aqui está qualificações, como já disse, do verdadeiro cristão. É as qualificações que Satanás está de olho. Quando Satanás dentro de uma igreja, quando Lúcifer dentro de uma igreja, Satanás dentro de uma igreja, que é uma tipologia de Nabucodonosor, quando vê isso em alguém, nos jovens, num pastor, num líder, numa senhora, num jovem, quando ele vê esse tipo de coisa, essas qualificações, o que é que ele faz? Exatamente essas qualificações chama a atenção de Lúcifer. Ele quer tirar, ele quer corromper as pessoas que têm as qualificações parecidas com a de Daniel. Daniel capítulo número 1, versículo de número 3. O versículo 1 e 2 você já entendeu melhor o motivo do cativeiro, porque eles são levados para o cativeiro. Olha o versículo 3. E disse o rei a Aspenaz. Aspenaz é o chefe dos eunucos, que trouxe algum dos filhos de Israel, da linhagem real dos nobres. Perceba de onde Daniel da linhagem real dos nobres. Perceba, olhe quais são as pessoas que Nabucodonosor está de olho. As qualificações, primeiro, tem que ser da linhagem real. Tem que ser da linhagem real dos nobres. Jesus nos fez ser da linhagem real. Nós somos agora filhos de Abraão e também descendentes de Davi por Jesus. Segundo, nós fazemos parte da linhagem real, não só da linhagem real terrena, como nós fazemos parte da linhagem real divina. Por isso Jesus diz lá no livro do Apocalipse: eu os fiz reis e sacerdotes. Ora, se nós somos reis e sacerdotes, então somos da linhagem real. Então Lúcifer está de olho, Satanás está de olho no grande luzeiro, aqueles que fazem parte da linhagem real. Ele está de olho em você que faz parte da linhagem real. Ele está de olho exatamente em nós que fazemos parte, meu amigo,
da linhagem real. Por quê? Porque não adianta, como ele vai querer corromper quem não tem sangue de real? E nós temos o sangue real de Jesus que corre sobre as nossas veias. Como ele vai tentar corromper aquele que não faz parte da linhagem real? Mas nós que fazemos parte da linhagem real, ele vai tentar nos corromper. Aí no versículo de número 4 começamos. Jovem em que não houvesse defeito. Perceba. Veja, meus nobres irmãos, que as qualificações que Nabucodonosor está exigindo, jovens a qual não houvesse defeito. Perceba, por que não é defeito? Porque ele quer sem defeito para corromper. Se você estiver pensando que o inimigo está de olho em quem já está manchado por ele, você está enganado. Se você estiver pensando que o inimigo está de olho em quem já está preso ao mundo, ao pecado, você está muito enganado. Jesus veio consertar o homem que estava com defeito. Jesus vem consertar o homem que está com defeito desde o tempo que o homem pecou, o homem caiu, o homem ficou com defeito de fabricação. O defeito de fabricação não é um defeito de fabricação, mas é um defeito, porque Deus foi quem fabricou e Deus não fabricou o homem com defeito. Mas o homem recebeu um vírus em si que deixou como defeito. Então Jesus veio restaurar o homem ao seu estado original, ao estado original do primeiro Adão. E Jesus veio nos purificar e nos deixar alvo como a neve, perfeitos. Então, o inimigo vem procurar, assim como Nabucodonosor, lembre-se de uma coisa, que ao falarmos de Babilônia e do seu rei, temos que se lembrar que Babilônia é o sistema mundano, que vivemos hoje. É o sistema, porque a Babilônia existe até hoje. Não a arquitetura, não a Babilônia geográfica física que está lá no Iraque hoje. Mas a Babilônia, o sistema babilônico, rodeia até nós. O sistema babilônico só vai cair lá em Apocalipse, capítulo 17. Você pega a sua Bíblia, vamos ver Apocalipse 17, o Apocalipse 18. Deixa eu procurar. 17 mesmo. Apocalipse 17, versículo de número... Deixa eu pegar aqui o versículo chave. Versículo de número 5, diz assim: E a sua testa estava escrito o nome e mistério da grande Babilônia, a mãe das prostituições. As mães das prostituições e abominação e as abominações da terra. E vi uma mulher que estava embriagada com o seu sangue. Perceba que Apocalipse 17 está falando, e literalmente está falando, dos tempos de hoje, que o povo está embriagado com o sangue da Babilônia. Toda esta terra virá a seu deserto. A Babilônia, preste atenção, a Babilônia, só que no texto do Apocalipse, capítulo de número... Apocalipse, capítulo número 18, entendendo que Apocalipse, capítulo número 18 agora, versículo de número 2 diz: E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Perceba que o sistema babilônico só vai cair em Apocalipse 18, versículo número 2. O sistema da Babilônica dos tempos de Daniel. Não é a Babilônia física, como já disse, mas é o sistema babilônico que penetrou de geração em geração e chegou até nós. E hoje nós estamos debaixo do sistema babilônico. E estando a gente debaixo do sistema babilônico, esse sistema só vai ser vencido lá em Apocalipse 18, versículo número 2, que vai cair a grande Babilônia. Então entende-se, percebemos que o desejo de Nabucodonosor aqui, de escolher esses jovens para trazer para o seu lado, para o seu palácio, o desejo dele aqui, percebe-se que é um desejo, como nós vivemos no sistema, é também o mesmo desejo e também a mesma estratégia que Satanás nos vê para nos corromper, estratégia de Satanás. Ele tentou corromper Daniel, e
Perceba, mas ele não quer corromper qualquer um. Nabucodonosor não mandou pegar qualquer um, amigo. Ele não mandou pegar, traz os cativos de Judá. Traz qualquer um, traz eles aqui para o palácio, traz eles aqui de alguma forma, traz eles aqui, todos para cá, não. Ele diz, escolhe esses que tenham essas qualificações. E as qualificações que ele exigiu, está aqui as qualificações que ele exigiu. Primeira qualificação, da família real. Segunda qualificação, que não houvesse defeito. Por que não houvesse defeito? Porque ele quer corromper. Ele quer corromper, ó, que não houvesse defeito. Defeito algum, formoso de aparência, e instruído em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendido no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio. Perceba, segunda qualificação, primeira qualificação, que não houvesse, primeira qualificação da linhagem real, segunda qualificação, que não houvesse defeito, terceira, formoso de aparência e instruído. É muito mais fácil Satanás escandalizar quando alguém é instruído e cai, do que quando alguém não é instruído. Porque alguém que é instruído, é muito difícil você ganhar um que saiu da igreja de volta, porque ele já está instruído na palavra. Como você vai converter a pessoa que já está instruída? Ele diz, aquele que seja instruído, conhecedor, que tenha conhecimento, que seja instruído em ciência e que tenha entendimento. Ele perceba que aqui Nabucodonosor, assim como Satanás, ele não quer qualquer pessoa. Ele não quer qualquer pessoa, porque qualquer pessoa, de qualquer maneira, ele quer preparados, ele quer pessoas preparadas. E o problema que nós vivemos, irmãos, na igreja de hoje, é que no país, as nações, as igrejas, empresas gemem, não é por falta de homens ou de empregados, é por falta de homens preparados que liderem. Porque a preparação e a oportunidade, elas têm que casar. Porque se a preparação não estiver casada com a oportunidade, isso será um ministério falível, será uma falibilidade imensa. Várias falibilidades vai haver porque falta de preparação. Porque tem pessoas que têm oportunidade, mas não têm a preparação. Tem pessoas que ocupam o cargo de pastor, mas não é preparado para ser pastor. Tem pessoas que ocupam cargo de liderança, mas ela não foi preparada para aquilo, amigo. Vai dar furada. Como eu costumo sempre dizer, você não deixa um eletricista que ainda não tem experiência fazer a eletricidade da sua casa, nem muito menos um médico que não se formou e não tem preparação fazer cirurgia no seu corpo. Por quê? Porque toda profissão e toda oportunidade tem que haver uma preparação. E Nabucodonosor, exigente assim como o nosso adversário, ele não está de olho em um qualquer, ele está de olho em um que tem entendimento, que tenha preparação, conhecimento da ciência, está de olho em um que tenha preparação. E nós não queremos nos preparar. A maioria dos crentes hoje em dia não são preparados para ocupar o cargo que eles ocupam, não tem preparação. Daniel já percebe-se que era um homem que antes dele propor no coração já tinha ciência e sabedoria, instruído. Porque o segredo do obreiro, o segredo do pastor, o segredo do homem que lidera é ser instruído. Ser instruído em todas as coisas, ser preparado, instruído na palavra, ser instruído em outras coisas paralelas para que ele possa instruir outras pessoas. Como pode alguém que não é instruído instruir alguém? Como eu posso ensinar se eu não aprendi? Como eu posso ensinar se eu não fui preparado para ensinar? O problema, a falta de preparação tem feito trazendo muitos escândalos dentro de todos os departamentos de igreja e outras coisas. Mas perceba, segunda qualificação, terceira qualificação, instruído, versículo número 4. Instruído em toda sabedoria e ciência, que tenha habilidade. Perceba, pega a sua Bíblia no versículo número 4, que tenha habilidade para viver no palácio. É que ele diz que Nabucodonosor exige que tenha habilidade para viver a pessoa que ele quer corromper, que ele quer trazer para dentro do seu palácio, para dentro do seu governo, que tenha habilidade para viver no palácio.
Primeira coisa, habilidade para viver no palácio. Jesus veio nos trazer habilidade para viver no palácio. Nós estamos sendo preparados para viver no palácio. É por isso que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14. Ele diz que ele veio, ele foi para a casa do Pai preparar lugar. Preparar lugar. E virá para nos buscar, para viver com Ele. Aonde eu esteja, você esteja comigo também. João capítulo número 14, ou seja, nós estamos sendo preparados, estamos recebendo habilidades para viver no palácio. Ou seja, Ele está procurando aqueles que têm habilidade para viver no palácio. Essa aqui é um tipo de Satanás. Jesus está preparando você, está nos preparando para levarmos a morar com Ele. Está nos preparando para levarmos para viver com Ele na glória. Para viver na Nova Jerusalém, dentro do palácio celestial. Dentro do palácio onde Deus quer que a gente habite, viva com Ele. Mas Satanás está de olho em você, que está se preparando com habilidades para ir para o palácio. Ele não quer que você vá para o palácio. Ele não quer que nós iremos para o palácio, mas graças a Deus que nos dá vitória para o nosso Senhor Jesus Cristo, nós iremos habitar lá. Nós estamos estudando Daniel, versículo por versículo. Veja que só no versículo de número 4, 3 e 4, nós já estamos vendo a estratégia dele. Uma das estratégias que não houvesse defeito, instruído, depois habilidade para viver no palácio, versículo de número 4 ainda. E que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Agora ele vai começar a sua estratégia de como corromper. A primeira forma de ele corromper, ensinado na língua dos caldeus, é fazer você falar, tentar colocar no seu linguajar, na sua boca, colocar palavras na sua boca ditas pelos caldeus. Palavras caldeias na sua boca. Porque Satanás sabe que muitos crentes, eles talvez não vão adulterar, eles não vão fornicar, eles não vão, até os idosos que já passaram da idade, eles não vão roubar, até por isso Jesus tirou eles disso. Mas uma coisa Satanás sabe, que a iniquidade, ela não entra só pelos órgãos genitais, ela não entra só pelas algumas janelas, aqueles pecados que nós intitulamos. Satanás sabe que a iniquidade também entra pela boca. No livro do profeta Isaías, capítulo número 6, é um dos capítulos menores do profeta Isaías. Isaías, capítulo número 6, nós temos o chamado profeta Isaías. E Isaías é um profeta que está com iniquidade, mas a iniquidade dele não foi pelo pecado, a iniquidade dele está pela boca. Isaías, capítulo número 6, versículo de número 5. Então disse eu, ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Versículo de número 7. Versículo 6, e vi um anjo voar sobre mim, um serafim. Versículo 7 ele diz, e com a brasa e com ela me tocou na boca. Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Olha o que é que ele diz, no versículo de número 7, que quando o anjo tocou nele com a brasa nos seus lábios, foi tirado do profeta Isaías. Primeira coisa, dos teus lábios, iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Ora, mas qual pecado do profeta Isaías, que nós não vemos Isaías pecando nenhum tipo de pecado, aqueles que nós intitulamos aqui? Nós vamos perceber no versículo 5 que ele diz bem claro, eu sou um homem de lábios impuro e habito num povo de impuros lábios. Então a iniquidade de Isaías entrava-se pelos lábios, porque ele ouvia as pessoas falarem iniquidades, palavras contrárias e palavras que as pessoas falavam no meio do povo. E o anjo tocou e tirou dele o pecado e a iniquidade. Aqui, veja no versículo de número 4, no final do versículo 4, ele diz assim, ensinando nas letras
e na língua dos caldeus. Perceba que Nabucodonosor está querendo fazer com que os jovens falem conforme os caldeus falem. Diga o que os caldeus diz. Falar as palavras que os caldeus falavam, que os babilônios falavam. Paulo escreve aos Efésios, capítulo número 4, dizendo que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que seja para edificação daqueles que lhe ouvem. Irmãos, eu tenho andado por aí pregando o evangelho do Senhor em alguns lugares, e às vezes você vê pastores, você vê obreiros, você vê jovens, você vê muita gente com uns linguajar que não são um linguajar para um crente fiel, um servo de Deus falar. Linguajar palavras malignas, palavras imorais, palavras pornográficas, palavras que o Espírito de Deus abomina. Isso é iniquidade, a iniquidade entra pelos lábios. Porque Nabucodonosor está querendo que eles falassem conforme os caldeus falassem. Nas letras, na cabeça, a letra vai para a cabeça. Nas letras e nas línguas dos caldeus. Ele queria que os jovens aprendessem, embora esteja falando de idioma, ensinar um idioma para eles. Mas é isso que literalmente que nós entendemos. É que Nabucodonosor quer que os jovens, o povo de Deus, fale como o povo do mundo. O povo de Israel, os jovens, comecem a falar como os caldeus falavam. O que o diabo quer que nós venhamos falar como o mundo fala. Venhamos falar prostituição, venhamos falar miséria, venhamos estar falando de mentira, venhamos estar falando de quem caiu, de quem está desmantelado, venhamos falar um do outro, venhamos falar de prostituições, venhamos falar e não das coisas de Deus, porque o inimigo quer que a gente venhamos falar de tantas outras coisas, mas olha o que o texto diz, que eles queriam que eles falassem. Você às vezes está cedendo o que o inimigo deseja, o que o inimigo quer que você faça. Olha o versículo de número 5, saindo do versículo 4 para o versículo 5. Estamos estudando Daniel. E o rei lhe determinou a ração ou a comida de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem criados por 3 anos. 3 anos é um tipo do ministério de Cristo, irmãos. Um tipo do ministério de Cristo. Para que o fim deles pudesse estar diante do rei. 3 anos. Olha o que o rei fez. Determinou a comida. Determinou a porção do manjar e o vinho para que ele bebia. Olha olha a intenção dele. Era pegar esses jovens, mudar as palavras, para que depois a iniquidade entrasse. Ele ia fazer os jovens comer o que ele comia, beber o que ele bebia, e assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. No versículo de número 5, irmãos, aqui versículo 5, você pode intitular e colocar na sua Bíblia a tentação do palácio. A tentação do palácio. Aqui está a tentação do palácio. Por quê? Porque é a tentação do palácio. Comer o que o rei come. Beber o que o rei bebe. Viver a vida como rei. É a tentação do palácio. Satanás veio fazer Jesus comer pão. E Jesus, não, eu não quero. Porque Satanás, quando veio tentar Jesus, a primeira tentação dele foi tentar fazer Jesus comer pão. O que nós temos que atentar é que o primeiro pecado do mundo, da humanidade, o pecado de Adão, não foi adultério, não foi roubo. O primeiro pecado foi comida. O primeiro pecado entrou pela boca, comida. Eva comeu da árvore que não deveria comer e Adão também comeu. O primeiro pecado foi comida. De Gênesis para cá, perceba que Lúcifer, Satanás quer derrubar algumas pessoas. Quando ele não consegue te derrubar aqui, ele vai tentar te derrubar na boca.
fazer você comer o que não é para você comer. Você beber o que não é para você beber. Aqui ele está fazendo a mesma coisa. Quando Satanás vai tentar Jesus, vai tentar da mesma forma que tentou o primeiro Adão. Come o pão, transforma essas pedras em pães, come esses pães, faz pães, come pão. Jesus disse, não, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. O homem que está preparado com a palavra de Deus, ele não come toda a comida. Perceba que se você pegar no livro de 1 Reis, quando o profeta novo, a história do profeta novo e o profeta velho, o profeta novo vai e os outros dizem, vá para lá e não coma pão e não beba água lá. Volte para cá. Perceba, e o profeta velho vai lá e diz que vinha um anjo de Deus e mandou ele comer pão. Ele comeu o pão e lá na casa do profeta velho o que aconteceu? O leão pegou ele. Por quê? Perceba que o pecado do profeta não foi outro pecado, foi comida. Então cuidado, meu amigo, com o que você anda comendo. Cuidado com o que você anda bebendo. Você entra na churrascaria para comprar comida ou para comer, aí percebe que lá tem tantos aparatos que aquela churrascaria não ora antes de comer. Você come toda a comida e nunca apresenta a Deus. Cuidado. Você não sabe a quem foi sacrificada esta comida. Talvez o inimigo não tenha como te pegar em outra área, mas ele te pega pela comida. E a maioria dos crentes, cá para nós, são gulosos, irmãos. Crentes são gulosos. Crentes obstinados, comem desenfreadamente, sem educação. Então, um dos pecados, uma da forma dele pegar, é com a comida, porque a comida foi o primeiro pecado original, o pecado do homem foi comida. Versículo de número 6. No versículo 5, que ele fala dos 3 anos, que aqui é um tipo, ainda no versículo 5, que é um tipo, irmãos, do ministério de Jesus, aqui é a tentação do palácio. Porque no versículo 5 nós temos a tentação do palácio. 3 anos é a preparação e o tempo oficializado por Jesus, irmão. 3 anos é um tempo de preparação oficializado até por Jesus. Porque é um tipo do ministério de Jesus, porque ele passou 3 anos preparando os discípulos, 3 anos preparando os discípulos, e 3 anos pregando, preparando os discípulos. Com 3 anos os discípulos viraram apóstolos, pescador viraram apóstolos, porque 3 anos é um tempo de preparação adotado pelo próprio Jesus. Foi que ele preparou. Mas, só que Daniel e esses jovens, eles têm que ter cuidado com as tentações do palácio. Porque no palácio da Babilônia havia mulheres belas, mulheres belas, virgens, havia a comida, os manjares, a comida do rei. No palácio da Babilônia havia tantas coisas, poderia falar tantas coisas sobre a Babilônia, mas não temos para falar. Aqui no versículo 5, as tentações do palácio. No versículo 6, vai começar uma das estratégias que o inimigo de Satanás usa até hoje contra a igreja, contra nós, contra eu que sou pastor, contra os obreiros, contra as irmãs, contra os jovens. Uma coisa que Paulo aprendeu nisso, quando ele escrevia suas cartas, Paulo dizia: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo. Perceba que Paulo, ele não faz questão de colocar apóstolo Paulo, ele coloca Paulo, servo de Jesus. Antes do título, Paulo coloca primeiro o seu nome, porque hoje em dia vale mais o título do que o nome. Você é o que? Bispo. Você é o que? Apóstolo. Não sei quem consagrou esse camarada apóstolo, porque eu não respeito esses apóstolos. Bispo. Patriarca. Hoje em dia os títulos estão vindo antes do nome. Mas quem tem um nome não precisa se preocupar com o título, porque o nome vale mais do que o título. Não, pastor, a Bíblia diz que o Senhor diz: olhei-te para você e chamei-te pelo teu nome, não é pelo teu título. No livro do Apocalipse, o Senhor diz bem claro que o Senhor nos dará um novo nome, não é um novo título. Então o meu nome
vale muito mais do que os títulos que eu tenho. O meu nome vale muito mais o título ministerial, um título de secular, professor, juiz, advogado. O seu título, meu amigo, comparado à força do seu nome, não tem comparação, porque ninguém te identifica. O seu título é para você exercer uma função, mas o seu nome é para você ser quem você deve ser. O seu nome é a qual você será chamado por Deus. Deus não vai me chamar pelo meu título, Ele vai me chamar pelo meu nome. Samuel tinha 3 títulos, juiz, ele virou juiz, sacerdote e profeta. Como o Senhor se referia a Samuel, dizia Samuel, não dizia juiz, profeta, não. Ele chamava, Jeremias foi chamado por profeta do ventre, mas quando Deus ia falar com ele, dizia Jeremias. Isaías foi chamado de profeta, capítulo número 6, mas o Senhor sempre chamava Isaías. Então, o nome vale mais do que os títulos. O nosso nome vale muito mais do que os títulos. Mas hoje nós estamos invertendo, achando que os títulos é mais importante do que o nosso nome. E está cheio de pastores com nome sujo, cheio de gente com nome sujo, cheio de crente com nome sujo, no Serasa, SPC. Mas é o que? Sou pastor. É o que? Bispo. E o nome sujo? Meu amigo, o seu nome. Salomão escreve aos provérbios dizendo que é muito melhor o bom nome do que as muitas riquezas. Aqui, e Satanás sabe que manchando o nome, no mundo espiritual, ele vai manchar a sua vida. Porque no versículo, a partir do verso de número 6, ele vai criar uma estratégia para mudar os nomes dos rapazes. A partir do versículo número 6, ele vai mudar os nomes. Nós já estamos no versículo de número 6. Ele vai mudar o nome. Nós vamos aprender isso na próxima aula, a partir do versículo 6 até o versículo de número